Olá, boa tarde a todos. Bem, eu gostaria de agradecer aqui a equipe do P7, a Nacif, pelo convite. Na verdade, eu estou representando o presidente Flávio. Ele teve um outro compromisso, não pôde vir, mas como presidente da Câmara de Comunicação e Audiovisual, eu estou aqui para poder representá-lo e trazer aí algumas informações, a gente ter um bate-papo, né, a respeito da indústria criativa. Eu sou da área de jornais e revistas, daí até o meu apego ao papel, né? A gente está falando aí de tecnologia, mas eu não consigo deixar, acho que é até tradicional, né, Nassif? A gente que é jornalista não consegue. Mas eu estava comentando aqui com o Leonardo, ele levou boa parte da minha fala com alguns dados que ele trouxe aqui, dados interessantes sobre a economia criativa, mas eu gostaria de trazer também, enriquecer aí a fala com algumas informações que nós levantamos na Câmara, né, de Comunicação e Audiovisual, bem como em setores da FIENG que também nos auxiliam, que trabalham nesta área. Um panorama da indústria criativa mineira, né, em Minas Gerais, cerca de 460 mil pessoas estão empregadas na economia criativa. O número equivale a em torno de 10%, né, 9,84% das vagas do setor no Brasil. Isso mostra a pujança de Minas, né, nessa área. O número de empregos em Minas fica atrás apenas de São Paulo, né, que também é um fato sempre recorrente. Dentro da economia criativa, os empregos formais em Minas Gerais estão distribuídos na seguinte maneira. O grupo de cultura é o que mais emprega, 54%, seguido aí de criações funcionais, 30%, tecnologia e inovação, 9%, e de mídia, 6%. Em relação ao número de empresas, são mais de 500 mil no Brasil e 63 mil em Minas Gerais. Nesse ponto, você vê que Minas Gerais tem um índice a mais do que os 10%. Aqui a gente corresponde a 12,7% do total do país. De modo geral, a economia criativa está presente em todas as regiões do Estado. Reforça o potencial de desenvolvimento. Dentro daquela planilha que o Leonardo mostrou, de algumas cidades, eu destaco aqui Uberlândia, Juiz de Fora, Uberaba, Poços de Caldas aqui do Nacif, Varginha, que é a minha cidade, né? E em todas essas regiões, em muitas dessas cidades, a FIENG mantém lá uma regional da FIENG que tem dado todo o apoio, todo o respaldo, né, aos empreendedores da economia criativa. Em 2017, Minas Gerais exportou 170 milhões de dólares em produtos relacionados à economia criativa. O Estado apresentou um crescimento de 41,2% das exportações no último ano. Esse também é um dado que demonstra que, mesmo com as intempéries aí da economia, a gente vê que a indústria tradicional passando aí por diversos apuros, né, por diversas dificuldades, a economia criativa está crescendo, independente aí das intempéries políticas e econômicas, né, que o país tem passado. Do total exportado por Minas, 110 milhões estão relacionados à economia criativa, representando assim 60% do total das exportações mineiras dos serviços. Para fomentar a cadeia produtiva na economia mineira, o sistema FIENG vem mantendo a Câmara da Indústria da Comunicação e Audiovisual, a qual eu faço parte, e tenho a honra de presidi-la. E, na verdade, agora, nessa nova gestão da FIENG, a Câmara da Comunicação e Audiovisual, ela acabou por reforçar, né, Helder, o trabalho do audiovisual, incorporando também a área de mídia, que, no caso, o sindicato dos jornais, né, que eu represento. São 2 sindicatos de jornais, o da capital e o do interior. Também
o Sindicato de Informática, o Sindinfo, que é parceiro aqui do P7, a área de papel e papelão e o Sindicato dos Gráficos, também parceiro de primeira hora do audiovisual. Na Câmara, representantes empresariais e profissionais da indústria criativa debatem temas relevantes para o segmento e criam mecanismos de defesa do interesse e do setor. Exemplo disso, nós temos aí, eu até recebi a notícia com felicidade, que foi a aprovação em primeiro turno já, por unanimidade dos deputados hoje lá na Assembleia, 55, né, Helder? 55 votos favoráveis ao PRODAN, que o secretário já mencionou aqui, e esse projeto é um projeto nascido dentro da nossa Câmara de Comunicação e Audiovisual, né, dando aí à FIENG todo o apoio, todo o respaldo para os empreendedores, para os empresários da indústria criativa. Né, a FIENG enxerga verdadeiramente aí a força do setor, a força da indústria, a força dos empreendedores desta área, que nós sabemos que perpassa a indústria. Né? Na verdade, a economia criativa, o audiovisual, ele impacta não somente a indústria, mas diversos outros setores da economia. No mercado audiovisual, a indústria mineira produz e oferece serviços que vão desde setores diretamente envolvidos na produção audiovisual, como eletroeletrônico e outros, como vestuário e imobiliário. Eu dou um exemplo aí do eletroeletrônico. Nós temos aí grandes parceiros no Vale da Eletrônica, lá no nosso sul de Minas, né? Santa Rita do Sapucaí. E na área de vestuário, temos aí um exemplo, que é o Minas Trend, que é um evento da FIENG, que conta com um apoio sempre importantíssimo do governo do Estado, né, da Codemig. O Castelo Branco está aí, sabe da importância da parceria entre a FIENG e o governo do Estado. Então, nós ficamos muito felizes aí de ter esses projetos. Falando de um mercado cujos números impressionam, somente no setor de audiovisual gera no mundo mais de 400 bilhões em negócios por ano. Esse foi um número que, quando nós tivemos a nossa primeira reunião com a equipe do audiovisual, o Helder me trouxe esses números e eu fui conferir, para saber se realmente, né, estava falando a realidade. E me impressionei, e hoje eu não tenho dúvida da imperiosa necessidade de se investir na economia criativa, né, na economia do conhecimento, para poder reinventar o modo com o qual a indústria trabalha hoje. Né? Nós precisamos estar sempre melhorando. Né? Pela robustez dos números e do potencial de negócios, é um setor que interessa à indústria de Minas e à indústria mineira. E eu digo isso com ênfase porque esse modelo de interação da economia tradicional com a economia criativa, tendo inclusive essa Câmara de Comunicação e Audiovisual, é um projeto pioneiro em federações das indústrias. Não tem nenhuma outra federação, Fiesp, Firjan, nenhuma delas que tem essa sinergia, que possui essa interação que nós temos aqui em Minas. No Brasil, a indústria criativa tem tido relevância crescente ao longo dos últimos anos. A receita das empresas do setor audiovisual foi estimada em cerca de 42 bilhões. Esse número é de 2015, adicionando 20 bilhões na economia brasileira, dos quais 6,6 bilhões em remuneração direta, 2,1 bilhão em impostos diretos, mais 1,25 bilhão em impostos indiretos. Vejam que são números preponderantes. Temos aqui também que Minas Gerais, São Paulo e Rio estão aí na vanguarda desses números. Né? Nós temos 50 somando os 3 estados juntos, são 51,9% do total, gerando 58 mil postos de trabalho. E também trago aqui a questão do levantamento da Ancine, que indica que para cada
real investido em filmes, séries, é a área específica do audiovisual, nós temos um retorno para cada real, você tem 6,3 de retorno, ou seja, maior do que os últimos números tragos aí, acho que foi a Fernanda, que passou 3 ou 4 para cada um investido, retornaria 3 ou 4 reais. No caso... Sim. Então, no caso do audiovisual, nós temos aqui até um número mais expressivo, né? Para cada R$1 tem um retorno de 6,3. E a economia criativa dentro do sistema FIENG, dentro do que a gente já está trabalhando nessa nova gestão. O sistema FIENG desenvolve e mantém projetos para fomentar a economia criativa, atuando para que os anseios da indústria sejam conectados. E nós temos aí como um dos principais exemplos aqui o P7, né, que é uma parceria do sistema FIENG com a Codemig, com o governo do estado, o SEBRAE. Recentemente, a FIENG lançou, vou trazer aqui uns números que eu já colei aqui do Gustavo Macena, nosso superintendente, que está nos apoiando aqui, que é o FIENG Lab 4.0. É o principal programa de inovação aberta do país. E o edital está saindo agora, um novo edital em 2019, em parceria com o CIT, Senai, uma estrutura própria aqui da FIENG, com parceiros como ArcelorMittal, Magnesita, e é a FIENG competitiva, o PCIR. Os números do PCIR também são números chamativos. São 1.200 empresas atendidas através de 65 sindicatos. Isso está envolvendo 30 setores produtivos no estado. E nós conseguimos elaborar 170 projetos. E vejam os custos. 8 milhões de reais de recursos próprios da FIENG e 3 milhões de reais de terceiros. E o foco, a produtividade. E em todos eles, nós tivemos um ganho de produtividade de destaque. Trazendo dois temas específicos aqui, o Minas Trend, que é promovido pela FIENG. A nossa última edição do Minas Trend reuniu 191 marcas de vestuário, bolsas, calçados, bijuterias, etc. O lançamento das coleções para lojistas do Brasil e do exterior. A Semana da Moda Mineira fechou com um valor total de negócios de 200 milhões de reais. Também é prova da força da economia criativa, que já é apoiada pela FIENG já de longa data. Então, nós vemos aí que o desejo da FIENG, até desde a composição da nossa Câmara, é de continuar nesse processo de investimento, de apoio da economia criativa, reinventando o modo da indústria trabalhar, o modo da indústria se relacionar com a sociedade, e eu tenho certeza que é um caminho sem volta que nós precisamos de estimular. Muito obrigado.